Ok, pessoal. Eita, por que que tá ali? Ah, deixa eu confirmar aqui. Eu estou com 2 computadores, 2 celulares. Estou perdida. Marcelo, se você quiser já botar no modo apresentação, acho que vai ficar melhor, tá? Ok. Antes de começar, eu queria primeiro agradecer vocês. Chegamos ao último dia da Jornada Tableau. Muito obrigada pela presença, tanto para quem esteve aqui esses dias todos, veio hoje para prestigiar, quanto o pessoal que está no Zoom. Tá? Eu sei que foi uma semana bem confusa, né? Eu estava vindo no carro, olhando algumas notícias durante a semana que eu não consegui ver, eu vi que, tipo, todos os recordes aconteceram essa semana, né? Tipo, o maior nível de chuva aconteceu, vocês vieram. No outro dia teve o maior nível de ventos em São Paulo durante tantos meses. Vocês estavam aqui com a gente. Então, é muito bom saber que a gente pode contar com essa comunidade, saber que a gente está aqui compartilhando conhecimento com o pessoal. A gente fica muito feliz com isso, tá? Então, agradecer a todos vocês e a todos os palestrantes que se comprometeram. Hoje, a gente tem 2 palestrantes online, um é o Marcelo Lima, que está direto... De onde você está, Marcelo, mesmo que eu esqueci? Estou em Cuiabá. Está em Cuiabá, né? Então, ele vai fazer a nossa apresentação dele no Cuiabá. A gente tem o Nicolas aqui com a gente, que vai fazer em seguida a apresentação dele, o Marcelo. E nós temos uma pessoa que acho que tu está em São Paulo, no estádio do Palmeiras, não é, Rodrigo? Não, tem nada Palmeiras aqui, não. Tô aqui, ó. Eu me confundi. Uhum. Onde você está mesmo, Rodrigo? Eu tô no Morumbi aqui, ó. Não, tô em Washington, DC, nos Estados Unidos. Sim, então ele vai também fazer a apresentação dele remota, tá bom? Então, Marcela, com você. Você está aqui na tela já, todo mundo te vendo e vendo sua apresentação. Boa apresentação, tá? Belezinha, Lígia, só uma coisa. Vocês estão vendo essa barrinha aqui do Zoom? Tá aparecendo aqui para mim, acho que eu estou movendo esse negócio. Eu não sei como é que tira isso. Socorro. A gente tá vendo, mas a gente não conseguiu tirar dessa semana, então pode ficar não tranquilo, tá bom? Não tem problema, então. São menores problemas. Então, gente, vou começar com o bordão, igual eu falo no meu canal de YouTube. Salve, galerinha, tudo de boas? Como é que vocês estão aí? Vi que tem muita gente aí no evento aí no escritório da Salesforce, tá? Vou começar me apresentando aqui, tá? Esses são os meus contatos, então quem desejar aí uma hora poder falar comigo para a gente conversar sobre Tableau, conversar sobre análise de dados e qualquer outra coisa relacionada à área, estou à disposição. Esse template aí vai ficar disponível para vocês também, também vocês podem ir no LinkedIn, tem esse QR Code que é para o meu portfólio no Tableau Public, tá? Então, fiquem à vontade aí para fazer esse contato, tá? Deixa eu passar. Tá, foi. Então, vamos lá. Um pouquinho sobre mim, tá? Eu hoje trabalho como analista de inteligência de informações pleno na Unimed Nacional e também exerço o cargo de servidor comissionado de auxiliar ministerial no Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que é onde eu estou aqui nesse momento. Fui nomeado em 2021, na Unimed também trabalho desde 2021, né? E sobre o meu lado acadêmico, eu sou graduado em tecnologia de banco de dados na Uninove, me graduei em 2019, e hoje eu estou cursando um curso de bacharelado em estatística, para aprimorar meus conhecimentos na parte estatística, e também faço um MBA em transformação digital e gestão de tecnologias em saúde pela Faculdade Unimed, tá? Então, estou também me aprimorando aí nessa parte de gestão de saúde, que inclusive é um dos maiores cases aí que a Tableau também está oferecendo ultimamente, tá? Sobre as minhas certificações, tá? Que hoje é o tema aí que muita gente fala, e é o tema também dessa palestra. Hoje eu possuo 2 certificações. Eu tenho a Partner Sales Accreditation da Tableau, que foi obtida em fevereiro de 2019. Isso aconteceu porque eu trabalhei em um parceiro da Tableau. Então, eu tive essa oportunidade de poder fazer a certificação Partner Sales com eles, né, que é mais sobre a venda do produto, essas coisas mais. E sobre os conhecimentos técnicos da ferramenta,
em março de 2020, eu consegui obter também a certificação Tableau Desktop Specialist, que é de primeiro nível aí, né? Que eu vou falar um pouco mais para vocês. E sobre minha vida pessoal, né? Que todo mundo sempre pergunta, pô, mas você só fala de profissional, mas não tem nada de pessoal. Então, aí eu sou coroinha, eu faço esse ofício aí há 16 anos. Eu tenho os meus gatinhos aqui também, meu fofuchinho papai, que eu chamo, né, o Lorde, o gato, e a Betinha, que tem esse apelido aí por uns motivos aí a mais. Game over, sou casado há 2 anos, mas essa pessoa que mudou muito minha vida aqui. A minha paixão também era analisar dados, então, cara, dados para mim é uma paixão poder analisar, tá? Seja Excel, seja Tableau, seja Power BI, seja em SQL, seja qualquer coisa. O que vier de dado, eu gosto de analisar. E, claro, contrariando o Rodrigo aí, né, torço para o melhor do Brasil, com certeza. Vai Corinthians. Bom, gente, então vamos começar aqui, sem mais delongas, o tema dessa palestra, né? Coisinha bem simples aí. Sobre certificações, né? O que são essas certificações aí? A Tableau hoje oferece aí algumas provas aí, alguns métodos de conhecimento para você testar de forma oficial, tá? E poder obter aí a certificação da ferramenta aí de forma legal com eles, tá? Hoje, a Tableau tem, até o fim de 2021, até setembro de 2021, tínhamos 6 certificações. Agora, teve a compra da Tableau com a Salesforce e tudo mais, teve essa transação. Eles acabaram descontinuando uma certificação, que é a Certified Associate Desktop, né, da Desktop Certified Associate. Eles descontinuaram essa certificação para entrar com uma nova, que é a Data Analyst. Tá? E com isso também a Certified Professional também foi descontinuada. Aí. Então, hoje aí temos 5 certificações disponíveis ali para a plataforma desktop e server, tá? Mais para análise de dados. Tá? Para vocês saberem mais aí sobre as certificações, vocês podem procurar por certificação no Google, né, certificação Tableau, ou entrar nesse endereço, tableau.com/learn/certification. Beleza? Do que é que eu vou falar hoje? Não vou falar sobre Desktop Certified Associate, não vou falar sobre Certified Associate Partner, que é a Consultant, e muito menos da Architect. Tá? Não vou falar sobre nenhuma dessas 3. Eu vou só falar um pouco mais sobre a Specialist, a Data Analyst, que é a nova, e a Server, que é a que testa seus conhecimentos para o Tableau Server. Tá? A Specialist é uma certificação simples que a Tableau hoje fornece, tá? É mais para a galera ali que começou os estudos e tudo mais, já usa a ferramenta há algum tempo e já tem os conhecimentos bem básicos ali. Então, a Tableau, ela disponibiliza essa certificação Specialist para você testar seus conhecimentos básicos ali no produto, tá? Tem a Data Analyst, acredito que tem alguns membros aí na plateia que já tenha feito, acho que o Marcelo Haas deve estar por aí, ele já deve ter feito também essa Data Analyst, tá? E tem a Certified Associate do Server, que ele testa os seus conhecimentos na plataforma Server, tá? Não vou me aprofundar tanto no Server, até porque eu não fiz não sei também muito bem de Server, beleza? Sobre os custos, né, porque toda certificação ela tem custo, vamos dizer assim. Quais são os custos das certificações hoje? Tá? A Tableau Desktop Specialist, a certificação Specialist, ela é a mais baratinha, custa $100. Claro que você vai ter, ali, ele só aceita cartão de crédito, então você vai ter uma taxa de UF, vai ter algum encargo ali a mais. Né? A Certified Data Analyst, ela custa $250, tanto quanto a Server. Tá? Então, se você tentar tirar a Server e a Data Analyst, elas custam $250 hoje, aí, segundo a própria Tableau. Tá? Quanto às certificações Associate Consultant and Architect, eles têm um valor específico, tá? Você precisa ter credenciais de parceiro para você poder fazer essa certificação, acredito eu.
E tem, se eu não me engano, da última vez que eu vi, esses valores estavam fixados em US$ 150, tá? Mais algumas taxas lá de cobrança e tudo mais. Fora IOF também, que você vai pagar o cartão de crédito, essas coisas. Então, é sempre bom você verificar o valor no site parceiro. O site parceiro eu vou falar daqui a alguns instantes, tá? E também é bom lembrar também que a Tableau, ela cobra em relação ao reagendamento das provas de certificação, tá? Então, se você, por exemplo, estudou ali um tempo, 5, 6 meses, tá? E você não conseguiu, ou mais ainda, e você não conseguia, não se achar apto para poder fazer a prova, então você pode reagendar, tá? Você vai poder reagendar, só que tem um custo ali de US$ 25, então você consegue, pagando essa taxa, você consegue fazer o reagendamento da sua prova. E, meus amigos, eu vou contar para vocês, o dólar tá caro, não tá? Porque na época que eu fiz a minha certificação, eu paguei 400, não, 486 foi só o preço da certificação, tá? Na época, acho que eu paguei uns R$ 512, R$ 515, mas isso porque o dólar estava em 4,86, então, como eu fiz a Specialist, ela estava custando ali R$ 486. Em meados de, como eu fiz em 4 meses, foi mais para dezembro de 19, essas coisas assim, tá? Eu já tinha comprado e estava estudando ali, demorei 4 meses, mas o dólar estava em 4,86 na época. Então, o dólar está caro, né? Então, sobre os parceiros, as plataformas aí de agendamento e instruções, como é que vocês fazem para começar, tá? No próprio site da Tableau, né, ali na parte de certificação, quando você tenta ali, clica no link para fazer o agendamento e tudo mais, eles vão te encaminhar para 2 plataformas. Uma que faz a orientação ali dos pagamentos e tudo mais, que é a Certmetrics, e a Pearson ViaWay, que você consegue também ali ver algumas instruções, certamente fazer algum pagamento. Se você fizer a prova online, você consegue também fazer os agendamentos por lá, ou encontrar até mesmo um centro de testes presencial que te permite fazer aí a prova presencial, tá? E com isso, né, eu vou começar aí já começar barra encerrar também, né? É um bate-papo bem rápido mesmo sobre certificações. Então, eu vou falar aí sobre as 10 pegadas de ouro para você começar ali com as dicas para preparação à certificação, tá? Claro que o bem comum, o objetivo comum é estudar. Tá? Isso aí todo mundo meio que já fica óbvio para todo mundo. Além de você estudar para certificação, você tem que ter algumas dicas ali, tá? Então, a primeira de todas, que é a principal, que é esta aqui, atente-se com o tempo proposto, tá? Por que eu falo isso? A Tableau, ela tem uma frase que é bem marcante. Está em inglês aí, eu não vou falar no inglês porque eu sou péssimo aqui no inglês, mas apenas traduzindo ali que esse exame é cronometrado com uma competência crítica para aprovação de você, que é o candidato, tá? Então, assim, administre bem o seu tempo. Se você não sabe administrar seu tempo, corre, aprenda isso agora, porque as provas, elas têm um certo nível de conhecimento ali, tá? Às vezes você vai capengar um pouquinho, às vezes você pode achar fácil, mas tem outras ali que são um pouco mais complicadas. Eu senti isso quando eu fiz a minha certificação Specialist, que ainda era outra empresa que fazia essa gestão e tudo mais. Quanto ao tempo das provas, se eu não me engano, a Data Analyst e a Server, elas têm uma duração de 90 minutos, tá? Então, você tem 1h30 ali para fazer a prova, né? E você tem, acho que um tempinho ali para ler as instruções, tem um tempo para fazer os testes e tudo mais, caso você faça ali a prova online. E a Specialist, se eu não me engano, é 60 minutos, 60 minutos, isso. Quando eu fiz era 60 e eu mantenho 60 minutos, tá? E lembre-se de outras coisas também para você que vai fazer online, tá?
Aconteceu comigo porque eu não falo inglês, tá? Mas a instrutora vai falar português com você? Não vai, de jeito maneira, tá? Não vai ter o famoso speak English, tá? Não vai falar com você não speak português, no caso, não vai falar com você em português, vai só falar com você em inglês, tá? Então, tenta aí, arruma um tradutorzinho, meio que se vire para você ir bem nessa prova aí, tá? E aí você faz os testes de ambiente, então você vai ter que, por exemplo, quando eu fiz a Specialist, que ainda que era outra empresa que fazia essa gestão e tudo mais, né? Eu tive que guardar celular, guardar crachá, que não podia ter nenhuma informação, fone de ouvido, que não podia ter algum nome, informação, caneta, essas coisas. Então, você não pode ter nada no ambiente ali, ele pede para você girar o computador, para ver se não tem nada realmente no ambiente, até mesmo por questão ali de honestidade, vamos dizer, tá? Vamos para mais dicas. A segunda, tá? Como eu falei sobre o tempo, novamente eu retomo ali na segunda dica. O tempo para estudo e validade do voucher é de 6 meses, tá? Então, beleza, você marcou o teu exame, 6 meses para fazer, tá? Marcelo, eu marquei meu exame 6 meses, mas, puxa, eu vou precisar reagendar. Você tem US$ 25? Beleza, agenda. US$ 25 é dinheiro para aqui, para a gente que é brasileiro hoje em dia, viu? Dólar tá caro. Lembrando, o dólar tá muito caro. Mas, enfim, tenta administra o teu tempo, tá? Tenta, estuda ali e vai pegando firme, que dentro de 6 meses você consegue fazer essa prova, tá? Então, tenta administrar bem esse tempo aí. Validade do voucher, 6 meses, e é o tempo para você estudar ali. Terceiro, né? Inclusive, acho que a Lígia vai estar mandando aí para vocês depois os links, guias de preparação das provas. Leiam esses guias de preparação para cada plataforma que você mexer, tá? Para cada tipo de certificação. Eu vou fazer a server, leia o guia de certificação para server. Eu vou fazer specialist, leia o guia de certificação do specialist. Por que eu falo isso? Eles dão umas dicas bem legais lá, tá? Principalmente, eles têm um mini simuladinho, 10 questões, de algumas perguntas que podem cair na prova, tá? Marcelo, mas eu não estudo conjunto, eu não trabalho com conjuntos combinados, eu não trabalho com cálculo de tabela, eu não trabalho com nada disso. Meu amigo, minha amiga, vai cair, tenho certeza, isso cai na prova. Na Specialist, quando eu fiz, caiu conjuntos combinados. E olha que eu não trabalho com conjunto. E caiu conjunto combinado. Se eu acertei ou não, eu não sei. Eles não falam se você acertou a questão ou não, só mostra a pontuação final. Então, com atenção, leiam os guias de preparação, tá? Sempre. Estude os assuntos que estão no guia, porque a maioria cai na prova. É o que eu acabei de falar, basicamente um pouco da terceira dica. Estuda tudo o que cai, tá? Conjuntos combinados, vai cair. Tenha certeza, vai cair. Não vai cair, eu não pego média nem agregação, cai. Então estuda. Beleza? Os idiomas comuns das provas até o presente momento são inglês e espanhol, tá? Algumas pessoas conseguiram fazer a prova em português porque era uma outra empresa que gerenciava, se não me engano, era a Loyalist, o Centro de Exames da Loyalist. Então, eles tinham a prova em português e quem pegou esse tempo, beleza, conseguiu. Foi o que aconteceu comigo. Eu consegui fazer a prova em português, inclusive. Mas, nesse momento, com a Pearson, está sendo em inglês. Espanhol e acho que japonês, já não. Chinês simplificado, se eu não me engano. Eles têm, acho que, esses 3 idiomas. Tanto para Specialist, quanto Data Analyst, quanto Server. Provas online e centros de testes. Prefira presencial. Porque será que a internet traz só esse conforto que você está pensando? Aí fica por sua conta e risco. Por que eu digo isso? Online, tá? Além do fato de você ter que girar o computador para não ver se tem nenhuma informação ali que possa te beneficiar e tudo mais,
tem a questão da conexão, tá? Então, é legal, por exemplo, você fazer a prova numa conexão Wi-Fi? Não é. Vai que alguma hora cai esse Wi-Fi, tá? E é aquele caso. Caiu, perdeu. Não tem mais volta, tá? Então, não tem como você voltar atrás e o instrutor não vai te dar uma segunda chance. Nem muito menos a Pearson, nem muito menos a Tableau não vão dar nenhuma segunda chance para você. Então, caiu a internet? Já era, tá? Perdeu. Então, prefira o centro de teste presencial. Pelo menos lá você vai ter essa segurança. Se você não achar viável, aí você faz online também. Se você não quiser sair de casa, tem esse benefício. Nova regra de pontuação. Até 5 questões dessas provas não valem pontos, tá? Isso é novo, tá? Principalmente novo, dei uma estudada, mas é novo. Vamos supor a prova Specialist tem 55 questões. Eu acho que não são 55, se não me engano, são 50. 50 questões, vamos supor. 45 delas têm pontuação, 5 não. Quais que valem pontos, quais que não valem, você nunca vai saber. Então, fica bem atento com isso. Apenas 5 questões ali não valem pontos, tá? Isso conta muito, tá? Pontuação oficial. Hoje é calculado de 100 a 1000. Tá? Quando era lawyers fazendo esses exames, era contado de 0 a 100, que era em relação à porcentagem que se acertava na prova. Claro que isso também é calculado por porcentagem e tudo mais, mas a pontuação oficial é de 100 a 1000, e o requisito mínimo para você obter a certificação é de 75% ou 750 pontos. Tá? Então, você obtém essa pontuação de 750, então você é aprovado e garante a certificação. Nono, principalmente a questão de estudos, você que está começando, ou você que já tem uma boa experiência aí, mas lembra ali que tem alguma coisa que você não está conseguindo fazer e tudo mais, estuda os vídeos de treinamento básico da Tableau. Tá? A Tableau, lá no site dela, tem alguns vídeos ali bem básicos ali, utilizando o Superloja ou outras bases, que falam um pouco de diversas funções. São os vídeos de treinamento básicos que a Tableau tem. Então, assista-os. Tá? Você que está começando, principalmente começando ali, Tableau Desktop, Tableau Public, assiste esses vídeos, lê os guias, veja PDFs, veja alguns artigos, tá? Mas, principalmente, não deixe de ver os vídeos que a Tableau oferece ali de forma básica, tá? E a 10ª e última dica, né, é em relação aos cursos. Hoje, se eu não me engano, acho que o preço atual de um passe para o e-learning na Tableau com a Salesforce é de R$ 25.000 para um ano. Né? Então, se alguém tiver R$ 25.000 para gastar durante um ano, aí, beleza, tranquilo. Mas hoje, assim, uma das recomendações que eu faço, né? Aí na Udemy, por exemplo, tem diversos cursos. Tá? Dá para você estudar por lá, mas nem sempre podem ser tão didáticos assim. Tá? Você pode aprender, pode deixar certificado, mas isso não vai valer muito. O que importa mesmo é a questão da didática e a prática. Para a prática e para a didática, tem 3 canais que eu recomendo. Tá? Inclusive, um deles é o meu próprio canal, que é o Aprenda Tableau. Ele é totalmente grátis. Tá lá os vídeos no YouTube e tudo mais. A Lígia, inclusive, aí vai mandar os links para vocês. Mas são canais aí que vocês podem estar estudando. Tem o Tableauzando do Marcelo Haas, tá? Que também até bombou esses últimos artigos aí da Tableau, né? Que até foi citado e tudo mais, que ele dá algumas dicas de como você faz algumas análises. Você pode aprender muito com isso. Você vai utilizar diversas funções. E para quem quer saber de novos recursos, de como utilizar alguns gráficos e também saber até mais sobre a área de dados, tem a Lígia Galvão, a própria, né? Com o canal Vamos Analisar, né? Então, eu falo mais desses 3 canais, inclusive um deles é o meu, que é o Aprenda Tableau, onde eu falo também de dicas, tem mini curso free, né? Então, é para aprender Tableau de graça, tá? Então, tem esses 3 canais, vocês podem estar aprendendo aí.
e estudando dicas, estudar sobre a área, sobre Tableau, saber de recursos novos, o que tem, o que não tem, que você pode usar, o que você não pode usar, tá? Isso ajuda muito para os estudos na certificação, tá? E além dessas 10 dicas de ouro, eu acho que tem uma única coisa que meio que supera tudo, que é a persistência. Então, você quer tirar a certificação? Estuda. Estuda muito. Muito mesmo. Beleza? E se você passar na prova, tem o diretório de certificação do Tableau. Tá aí o endereço aí embaixo, né? Você pode ou até pesquisar sobre diretório de certificação, né? No Google, você pode ver aí, ele vai cair lá na página da Credly. Você pode pesquisar o seu nome, os badges que você obteve e a certificação, caso você obtenha. No caso, eu estou pesquisando aqui no GIF, né? A minha é Specialist, onde está nesse endereço. Beleza? Obrigado a todos, né? Agradeço aí a todos que já ouviram minha apresentação. Não esqueçam de visitar meu portfólio, está aqui o meu QR Code aqui no Tableau Public. E é isso, gente. Lígia, não sei se a Lígia tem Marcelo, obrigada pela sua apresentação. Alguém aqui tem alguma pergunta? Dá dicas? Tá bom, depois também quero dar, tá? Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o Marcelo, do canal Tableauzando. Só queria complementar, né, que eu fiz a certificação de Data Analyst e eu queria dar algumas dicas também sobre a prova, né? Principalmente laboratório. Eu enfrentei um problema que repetiu 6 vezes. Então, essa dica do Marcelo de fazer a prova presencialmente é muito boa. Porque, por exemplo, o problema que deu lá foi que meu mouse e meu teclado paravam de funcionar constantemente. Né? Isso é um problema constante. Né? Tanto que alguns colegas também fizeram comentários sobre o mesmo problema. Então, avaliem muito sobre onde vocês vão fazer a prova, tá? Se tiver uma forma de fazer presencial, faça, porque realmente impacta. Nossa, e demais, né? E demais. Quando eu fiz a minha pela Loyalist, né, que não tinha presencial ainda, né? Era antes da pandemia ainda, viu? Não, na verdade, estava bem ali no comecinho e tudo mais, mas eles não tinham centro de teste, então tive que fazer online, ali sofri um pouquinho com a minha instrutora, que foi em inglês, e ela era indiana, nada contra indianos, mas o inglês é super rápido, às vezes é um pouco incompreensível mesmo, mas foi um pouco difícil, mas deu certo. Ok. Eu queria só fazer um comentário, dar uma dica também, o porquê das certificações. Acho que foi o Tableau Public que você falou, né? Eu acho que, Marcelo, desculpa, Marcelo Raj comentou fez a apresentação dele falando do Tableau Public e falou que ele passou por um processo seletivo onde tinha uma prova, né? E que você não fez a prova porque você tinha o Tableau Public, o cara olhou o portfólio. A mesma coisa acontece com a certificação. Então, assim... Pois, eu também. Oi? Eu também, para ser admitido hoje na empresa onde eu estou, também eles olharam o meu portfólio, não precisei fazer prova técnica nenhuma. Então, assim, você pula etapas e muito mais rápido. Então, assim, quem não tem certificação, Tableau é um profissional melhor ou pior do que o outro que tem? Não, não é essa a comparação. Mas como é que eu vou provar? Pela certificação. Então, tem muita gente que não tem certificação e é muito bom na ferramenta? Sim, existe. Não é essa questão. Agora, quando eu preciso provar, se eu tenho a certificação, eu passo no processo seletivo inteiro, né? Então, só cuidado com isso, tá? E um outro ponto, então, assim, busquem pelo Tableau Public para divulgação do trabalho de vocês e busca a certificação para certificar esse seu conhecimento de vocês, tá bom? E aí, só para uma dica também que eu dou, é o curso de Tableau dentro da plataforma LinkedIn Learning, tá? Um de introdução é básico, então, para quem não sabe nada, eu quero começar, tá lá. E um outro é focado em inteligência do consumidor. Então, todas as métricas que a gente conversa sobre churn, retenção de clientes, a gente vê isso dentro do Tableau, no curso disponível do LinkedIn Learning, tá bom? E vamos, a Marcelo, mais uma vez, obrigada. Agora vamos com o Nicolas aqui, para a nossa próxima palestra. Vai colocar Beleza. aqui, né?
Já botou? Onde que eu paro aqui minha tela? Tem lá embaixo para parar de compartilhar. Pior que aqui o meu tá... Acho que quando o Nicolas colocar o dele para compartilhar, vai derrubar você. Por favor, então. Ah, tá aqui, stop share. Então, Você consegue colocar na segunda tela ali? Ah, você vai compartilhar, tá aí. Falando besteira. Show. E só fazer um comentário que eu esqueci. No final da apresentação do Rodrigo, a gente vai sortear 4 camisas da Tableau, tá? Só que eu vou falar que palestrante não tem direito a participar do concurso, por favor, do sorteio. Então, depois eu vou botar o nome de todo mundo dentro de uma bolsinha e vamos sortear de forma bem clássica, tá bom? A camisa, são 4. E adivinha o que a gente vai ter hoje para o lanche? Pizza! Que bom! E lembrando aqui, para quem tá, fiquem à vontade, lá atrás tem água, refrigerante, suco, café, os snacks, que eu não sei como é que o pessoal trabalha nesse escritório. É difícil fazer dieta aqui nesse escritório. Para quem não veio hoje, olha, eu falo que perdeu. Essa semana o pessoal perdeu aí. Oi. Obrigado. Deixa eu só startar aqui o timer para não perder. Já começa. Vamos lá. Bom, pessoal, prazer aí estar falando com vocês hoje. Queria começar aqui agradecendo a Lígia pelo convite. Eu estava pensando hoje, né, quando acordei, que eu acho que o Nicolas de 2016 nunca ia imaginar que ia estar aqui no prédio da Salesforce falando de Tableau. Então, estou super feliz aí pelo convite e é um baita de um prestígio aí estar falando hoje, tá? E hoje o tema que eu trouxe para falar com vocês, ele é um pouco controverso, tá? Controverso porque a gente está visualizando muitas movimentações no mercado de dados e a Tableau, né, como ela entrou aí no alicerce junto com a Salesforce, ela está ganhando cada vez mais dimensão para a gente começar a trabalhar no que a gente fala que é o Modern Data Stack. Então, o que a gente vai falar hoje aqui é sobre isso. Falando um pouco sobre mim, eu comecei a trabalhar com dados em 2016, comecei como estágio. Eu sempre gosto de contar essa história porque eu comecei a trabalhar com a Tableau, na época como suporte, numa consultoria, e eu conhecia banco de dados por conta da faculdade, conheci, enfim, PHP por conta da faculdade, e aí tinha uma ferramenta lá chamada Tableau. Eu não fazia ideia do que era isso em 2016. Então, a gente não tinha muito conteúdo na internet em português, então tive que ir atrás de recursos na Udemy na época em inglês, e fui atrás, corri e acabei me apaixonando pela ferramenta. E durante esse tempo, comecei, né, passei por algumas empresas, a última foi a Serasa, eu participei lá no programa de trainee durante um ano, e não foi muito a minha praia, assim, mas foi bacana para entender qual que era o meu direcionamento de carreira. E aí, hoje eu estou participando de um time na Raizen, que é um time de Salesforce mesmo, e eu estou atuando lá numa squad de dados. E está sendo super gratificante aí fazer essa transformação lá com esse time. Falando um pouco sobre meus hobbies, né, o que eu gosto de fazer, adoro motociclismo, né, sou fanático por moto,
Adoro rock and roll, gosto de festival, tô sempre lá. E eu brinco que eu sou barista nas horas vagas, né? Então, se a Lígia um dia fizer alguma jornada do café, me chama, que aí quando tiver aqui nesse template, eu vou colocar assim, ó, trabalha com tabu nas horas vagas. Eu espero que a minha chefe não esteja, não esteja aqui. Mas legal, pessoal, vamos falando de café, queria começar aqui trazendo um conceito aqui bem interessante para vocês, tá? Quando a gente trabalha dentro da nossa empresa, por mais que hoje a gente está numa squad de dados e tudo mais, a gente sempre está entregando um produto de alto valor, tá? E aí eu trouxe um exemplo aqui, falando de café mesmo, tá? Que eu sou suspeito para falar. A gente tem uma entrega do café, que é o tal do commodity. Então, a pessoa está na lavoura lá, ela pega o café, ela colhe, tem todo o trabalho de limpeza e tudo mais, e ela vende esse café aqui a R$ 1.200 a saca de 60 quilos, tá? Eu estou usando aqui 15 gramas só para fazer sentido no final, beleza? Depois, essas pessoas pegam esse café, embalam, torram, moem e vende aqui, ó, no mercado. Então, café pilão, isso que a gente sempre vai no mercado e compra. A gente paga R$20 por 500 gramas, tá? Ou seja, você já teve um salto aqui em 15 gramas, a grama aqui ela dobrou de valor, beleza? Depois aqui, a gente tem um serviço. Então, a gente vai numa cafeteria, a gente paga, aqui eu tô sendo modesto, tá? A gente paga R$6, né, num cafezinho expresso, mas eu tentei pegar uma média aí. Hoje em dia tem café expresso que você paga R$9, tá? E aqui a gente chega nas 15 gramas, né, que a gente está falando aqui no contexto. E aí, a gente vem por um conceito. Quem aqui gosta de café? Tem alguém que não gosta? Eu acho que vai ser difícil, né? Agora uma pergunta. Quem uma vez, assim, falou, preciso experimentar o café do Starbucks? Comentar que o Rodrigo Calone disse que ele não gosta de café aqui no chat. Então, pergunta pro Rodrigo, já que você não gosta, mais uma vez você com certeza já quis provar o café do Starbucks, né? Eu acredito que sim. Enfim, vamos lá. Por quê? Porque a Starbucks, pessoal, ela não vende um serviço, ela vende uma experiência. Respondeu aqui, só chocolate quente. Mas é a experiência, né? A gente chegou aqui no caso da experiência. Pessoal, Starbucks, ela vende experiência, ela não vende café. Ela vende o fato de você ir lá, pagar para você colocar o nome no copo e você tomar o seu café, beleza? Lembra das 15 gramas que a gente veio acompanhando ao longo do tempo? Se a gente comparar com o serviço, a gente teve um salto de 166%. Se a gente comparar com... Peraí que... Se a gente comparar aqui com o produto, a gente teve um salto de 2.567. E se a gente comparar com o commodity? Ei, meu Deus. A gente teve um salto aqui de 5.234, tá? Ah, Nicolas, mas aí tem aluguel, tem o leite do frappuccino, tem não sei o quê. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, tá? Porque quando a gente fala de dados, a gente também tem muito custo alicerçado a isso, beleza? Então, vamos lá. O que eu quis trazer aqui, pessoal? Hoje, o que você está entregando na sua empresa? É aquela tabela Excel lá, que a galera te pede? Ah, não, converte Excel para mim. Você está entregando commodity? A empresa está pagando um valor super agregado num CRM, que hoje, pessoal, o CRM é o quê? Nada mais do que o Waze do vendedor, beleza? Isso é o CRM. Não é uma coisinha bonitinha lá que o vendedor tem que acessar todo dia, tá? Você está entregando produto, simplesmente lá você entra, faz um dash bonito, a pessoa entra, elogia, mas ela só acessou uma vez, ela não acessou mais. Você está entregando um serviço, isso fica disponibilizado num telão na empresa, né? Agora não mais, porque a maioria de home office, mas ela fica lá num painel. Ou você está entrando no nível de você entregar esses dashboards em experiência, que você está agregando o máximo que o CRM tem, o máximo de dados que a sua empresa possui internamente,
e aí você consegue desenvolver um dash com filtros, com várias coisas atreladas, e aí você forneceu o verdadeiro movimento data-driven. Não é o data-driven falso, beleza? É o data-driven de verdade. E aí, antes da gente entrar, então, para falar sobre a experiência, o que a gente vai falar aqui é sobre experiência de dados, tá? Eu espero agregar, né, hoje o dia falando sobre real experiência de entrega de dash, como que a Tableau ela auxilia com isso. Mas antes, vamos voltar um pouquinho no passado, tá? Quando a gente fala aqui de evolução de arquitetura de dados, a gente começa aqui falando do Data Warehouse. Não existe pior ou melhor, tá? Então, se hoje a sua empresa ela atua ainda com Data Warehouse, não é porque ela está defasada, às vezes ela ainda não precisou caminhar para o lado do Lakehouse para ela puxar o máximo que a tecnologia do Lakehouse possui. Mas o que a gente tem aqui de classificação? A gente tem os dados estruturados, simplesmente isso, dado relacional, tá? A gente não está falando de imagens, de vídeo, tudo que o Big Data hoje ele auxilia na nossa análise. A gente está falando aqui de ETL, né? O básico mesmo, o ETL, que a gente vai lá, transforma o dado, puxa, faz tratamento, né? Split e tudo mais. Depois a gente tem aqui o Data Mart, né? Que você seleciona isso em tabelinhas e você evolui e coloca aí para uma análise, facilitar uma análise, para você chegar aqui em BI e relatório, tá? Depois você tem aqui o Data Lake, que aí já vai uma evolução, né? Olha só, né? A gente trabalhou aqui quase que 30 anos, né? Com com o chamado Data Warehouse, e aí com o Big Data, eu costumo falar que o Big Data não é uma solução, tá? Então assim, eu quero implementar Big Data na minha empresa. Big Data é o problema, né? Por que a gente atua com Data Lake? Para solucionar esse problema, tá? Então, a gente tem aqui dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. A gente ainda está falando um conceito de ETL. Estamos falando, entrando na linha também do real-time. Hoje, para uma Amazon, para uma PicPay, ela tem negócio, ela precisa ter real-time. Se não tiver real-time, não tem negócio, não tem lucro para elas. E aqui a gente entra no famoso Data Science e Machine Learning, tá? Então, para a gente conseguir trabalhar com esse tipo de tecnologia, a gente precisa trabalhar no ritmo de Data Lake. O Data Warehouse ele não é tão bastante. E aí a gente chega no passo de hoje, tá? Quando a gente fala aqui do Lakehouse, né, que é que muitas empresas hoje, né, como a Databricks, a Dremio e muitas outras, elas pegam então o máximo do conceito do que a gente tem aqui no Data Warehouse, que as pessoas conhecem, já trabalham, junto com o Data Lake, tá? Então, eles chamam isso de Lakehouse. Então, ele tem o dado estruturado, tem o semi-estruturado, não estruturado. Você tem o Streaming Analytics e o Data Science com o Machine Learning. E a Tableau? A Tableau ela esteve presente em todas essas fases aqui. Mas a Tableau ela começou a ter uma progressão lá nos anos 2000. Tá, mas lá nos anos 2000 a gente utilizava a Data Warehouse. Com o Data Lake foi tendo conectores, tecnologias de Data Lake, depois o Lakehouse, né, com o Databricks, que é o que a gente vai falar. Mas ela sempre esteve presente em todas essas fases. Então, assim, mas a gente está tendo uma evolução muito vasta no mercado de tecnologia. E a Tableau, hein? Né? Aquela velha história. E a Tableau, a gente já tem a Tableau aqui. Será que ela vai ser adaptável? Com certeza, tá? Com certeza. Mas o que é o tal do Lakehouse, né? Se a gente for entrar mais a fundo. A gente tem aqui uma questão de categorização de workloads, né? Que a gente também fala de funções. Então, a gente tem aqui a função do Data Engineer bem delimitada, a função da pessoa que mexe com Machine Learning bem delimitada, e a pessoa que eu diria assim, que hoje é uma analista de negócio, mas é uma analista de BI que simplesmente vai entrar lá e fazer uma query e ter o dado que ele precisa, beleza? Aqui a gente tem as transações ACID, que é muito
uma peculiaridade muito lá do Data Warehouse, mas ela também permanece aqui. Ela foi perdida um pouquinho no Data Lake, mas aí ela voltou aqui com força no Lakehouse. E aqui a abertura de API. Hoje, né, quando a gente fala de aplicações, Big Data, a gente tem API, tal do JSON. Então, o Lakehouse, ele trabalha com isso. Suporte a diversos tipos de dado. Então, estou falando de dado estruturado, semi-estruturado, não estruturado. E aqui, quando a gente fala aqui de storage desacoplado de processamento, que é a questão de você rodar isso numa nuvem, rodar na capacidade computacional do seu próprio fornecedor. Você não precisa ter isso internamente na sua empresa, tá? E aí aqui a gente tem o conceito do Delta Lake, né? Mas aí você também pode implementar isso no seu Lakehouse. Que é o seguinte, ele divide aqui como se fossem as camadas, né, das Olimpíadas, né? Bronze, Silver e Gold. O que é isso na prática? Alguém aqui trabalha com o Salesforce? Já trabalha? Não. O Salesforce, ele tem algumas tabelas que são padrões, tá? Então, aqui eu estou falando de uma tabela que é chamada de account, que são as minhas tabelas de cliente, tabela de produto, que são todo catálogo de produtos que eu atuo, e a minha tabela de pedidos, né? Só que quando a gente olha isso no Salesforce, a gente está falando de que a minha tabela account, ela tem cerca de 150 colunas, tá? Para uma quantidade de registros aí que vai variar de acordo com o seu negócio. Mas ela tem muita coluna, tá? E às vezes isso contando customizadas e tudo mais. E você olha e fala assim, poxa, mas eu não vou analisar tudo isso, tá? Assim como acontece com produto, eu tenho muita delimitação de produto que eu não vou utilizar. E na minha order também. Eu faço o quê? Eu vou na minha Trusted, faço um trabalho lá, né, de filtro vertical, de filtro horizontal, então eu tiro as colunas que eu não vou utilizar, e eu deixo aquela tabela pronta para qualquer pessoa que queira acessar a minha tabela de cliente. Qualquer pessoa que queira entrar e fazer um acesso na minha dimensão de produto, tá? Então eu normalizo esse dado, deixo esse dado pronto para trabalhar em qualquer esfera de conhecimento, tá? Legal. Nicolas, aqui é palestra sobre Tableau, né? Por que você está falando sobre isso? Porque é o seguinte, quando você tem duas dimensões de uma fato, você tem quase que um esquema Star Schema aí, né? Que a gente sempre trabalhou. A gente chega no ponto de você ter a application, que é o que a gente chama de Gold, que vai ser onde a gente vai finalizar. Então, por exemplo, se eu quero saber um relatório de vendas, eu vou precisar saber qual foi o cliente que eu vendi mais, qual foi o produto que eu vendi mais. Mas eu preciso saber o que eu vendi. Então, eu vou atrelar todas essas tabelas e vou chegar aqui na minha Gold. E é aqui que eu conecto com o Tableau e eu tenho a minha experiência de dados, tá? Nicolas, e como que eu conecto isso? Simples. O Tableau, ele tem os conectores dos principais players hoje de Lakehouse, tá? Eu estou utilizando aqui o Databricks porque é o nosso case lá da Raizen hoje. Então, eu vou falar um pouco desse case também. Mas, assim, é super tranquilo. É quase que uma conexão de banco de dados convencional que a gente vê por aí. Consigo conectar isso aqui no Tableau Prep? Consigo. Eu errei ali, deveria ter colocado o Tableau Desktop e Tableau Prep, porque dá no mesmo. Então, se a sua empresa está atuando hoje numa questão de Lakehouse, e às vezes você quer fazer uma preparação do dado só para uma utilização e trazer uma melhor experiência, você consegue trazer isso no Tableau Prep, colocar isso no server, rodar o workflow e utilizar esse workflow aí para fazer uma conexão normal no seu dado. E aí, só uma característica também, é que a partir do momento que você libera um endpoint, né, o Databricks aqui no caso, ele libera um endpoint, esse password ele só é gerado uma vez, então você tem que guardar ele, seja num cofre de cloud ou ter uma organização interna para que isso não possa perder. Então, é uma gestão que, enfim, né, na prática isso vai sendo melhor delimitada. O que a gente faz em quesito de boa prática de conexão quando a gente fala do Lakehouse? Geralmente, eu costumo subir a base individual do Dash, tá? Por que disso? Porque quando você sobe a base individual, você consegue ter uma governança melhor dessa base. Qual que é o ponto aqui? Eu consigo conectar 2 produtos de dashboards na mesma base. Mas me dá um exemplo. Às vezes você faz um dashboard para desktop e às vezes você faz um dashboard para mobile. Isso acontece muito, porque às vezes o layout muda, por mais que tenha
o responsivo, ele pode mudar algumas atribuições, né? Você deixa um pouco mais simples. Então, você conecta na mesma extração. Então, você tem um melhor agendamento dessa extração e consegue orquestrar isso melhor, tá? E tem um ponto interessante também. Quando você carrega essas bases individuais, você tem o Ask Me Data, né? O Pergunte aos Dados, isso aí também é muito utilizado. Então, como eu falei, às vezes você não precisa saber qual que é o seu relatório de vendas. Às vezes você só quer saber quais são os seus principais clientes. Simples assim. Então, você pode subir a sua Trusted e dentro da Trusted fazer o Pergunte aos Dados. Então, você consegue elencar uma experiência de dados muito diferente, porque você não tem uma certa dependência do analista de dados, da pessoa de BI, da pessoa engenheiro de dados. Então, você consegue fazer isso muito facilmente, tá? E é o que eu expliquei aqui. Então, você tem todas essas coisas. E melhor, tá? Se você tiver uma base carregada no Tableau Server ou online, você consegue criar um projeto a partir dela. Então, você não individualiza ou não fica tão difícil assim para o analista de negócio ir naquela base, fazer uma base a partir dali, né? Você consegue orquestrar melhor e deixar isso tudo mais facilitado. E aí eu vou explicar aqui o case Raizen, tá? E é muito interessante, porque assim, quando a gente começa a falar de case, a gente sempre começa o case por um problema, tá? E qual que foi, né? Como que surgiu tudo isso? Raizen, ela tem a Salesforce. Então, hoje ela atua lá com a Salesforce, aqui como CRM, tá? Coloquei aqui como fonte. E aí, legal. Eles precisavam que dentro do Salesforce tivesse algo, né? Não vou nem dizer o que, mas algo que melhorasse a visão, né, dos vendedores com relação a tudo que estava acontecendo na empresa. Então, já tinham os relatórios nativos do Salesforce, mas aquilo não era o bastante, tá? Então, a Raizen foi e comprou licença da Tableau Online. Aí, por que eu não coloquei aqui do lado? Calma, vocês já vão entender. O que acontece? A gente começou a fazer algumas conexões direto aqui, Salesforce e Tableau. Só que lembra que eu falei que a nossa account, ela tem cerca de 150 colunas. Colunas. Isso ficava muito difícil para a gente organizar tudo isso e deixar isso de uma forma produtizada, porque a gente não ia estar entregando experiência, a gente ia estar entregando produto, né? E olhe lá. O que a gente fez aqui? A gente precisava, né, que o Tableau ele tivesse embedado no Salesforce. Mas antes, a gente deu um passo para trás e falou assim, legal, então vamos utilizar a arquitetura do Lakehouse. E uma coisa aqui que eu quero dizer mas a gente está falando aqui de Tableau, está falando de Salesforce, por que você vai falar aqui de outra stack, de uma outra empresa? Porque a Tableau, pessoal, ela consegue se conectar com qualquer caso de uso. Então, assim, a gente precisa parar um pouco com essa visão de ser só orientado à ferramenta, só orientado a um tipo de solução. A gente precisa abrir o leque e pensar que a gente tem uma disposição muito grande para utilizar tudo, porque a Tableau, ela é aderida a tudo, porque eu já conheci muita gente que acha que a Tableau ela só se conecta com o Salesforce, por exemplo. Eu acho que é por conta dessa mentalidade de achar que tudo é só Tableau, tudo faz parte daquele montinho. Pelo contrário, a gente consegue se aderir a qualquer tipo de tecnologia, tá? A Raizen, hoje, ela tem uma stack que ela tem contrato Enterprise com a Microsoft. Então, a gente utilizou, né, dentro dessa stack, dentro dessa flexibilidade, a camada de integração aqui, que é o ADF. Tá? Então, o que a gente faz? Ele tem um linked service, então, assim, as empresas, elas também não têm essa. Eu só me conecto com tal tecnologia. O Data Factory, ele tem aqui um linked service para Salesforce Marketing Cloud também. Então, a gente faz toda a cópia de banco para o ADF, tá? E ele faz essa ingestão aqui no nosso Data Lake corporativo, beleza? Qual que é o legal disso aqui? O nosso time, ele é Salesforce, mas tem diversas outras camadas da empresa que também quer entender um pouco como que é o Salesforce na prática. É só acessar o Data Lake, simples assim. Não precisa acessar o Salesforce. Acesse o Data Lake, democratização de dados, pessoal. Isso é muito importante. A gente chega aqui na fase da transformação de dados.
Transformação de dados, a gente usa o Databricks, então a gente coloca naquelas camadas lá que eu comentei com vocês, e nessas camadas a gente joga de novo no Data Lake para facilitar essa sinergia aí com outras áreas, né? Assim como também, né, no SQL Database internamente da Azure. Legal. É possível conectar aqui também, tá? Então a gente consegue conectar, fazer essa conexão do Tableau, né, diretamente aqui nessa base. Então a gente consegue hoje fazer com que o vendedor ele acesse o Salesforce com todos os relatórios que a gente cria no Tableau Online, e a gente faz de uma forma que a gente pega exatamente a hierarquia que ele utiliza, tá, dentro do Salesforce, e a gente consegue filtrar no Tableau somente a carteira dele. Experiência. Por quê? Porque ele não precisa ver o dado do colega, né? A gente consegue nivelar. A gente consegue criar produtos de dados super adequados para aquela sequência ali que ele está utilizando, aquela sequência de análise, tá? Então, ele vai ver somente as lojas que ele atende, nada mais do que isso. Então, a gente só consegue fazer por conta de uma arquitetura que a gente consegue entregar experiência. O que a gente teve aqui, então, de resultado, tá? Hoje a gente tem relatórios que todas as interações de filtros e ações, qualquer coisa, é em milissegundos, comparado com outros tipos de extração que demorava cerca de 1 segundo, 2 segundos. Nossa, mas você está falando então que demorava antes 1, 2 segundos e era ruim? Pensa que às vezes a pessoa está olhando isso no celular e ela está num lugar muito remoto, que ela está dependendo ali de um sinal 3G. Então, sim, faz total diferença na experiência quando a gente tem uma arquitetura que ela é muito rápida, ela é uma bala, né? Flexibilidade. Então, como eu falei, ela é adaptável a qualquer cloud, tá? Então, aqui a gente está falando de muitas pessoas que podem estar trabalhando em diversos tipos de tecnologia. Então, se você tiver um AWS, um GCP, você vai conseguir replicar exatamente essa mesma arquitetura que eu mostrei, utilizando esses produtos dessas empresas, tá? E conectando com o Tableau, porque ele tem conexão com tudo. Integração. Então, por ele estar no back-end, a gente tem uma utilização do Salesforce supimpa. A gente não muda absolutamente nada, a gente realmente só mantém a experiência dessa utilização. Mas aí a gente fala assim, bacana, então você está falando que a gente passou aqui do Data Warehouse, aí a gente foi pro Data Lake, aí depois a gente foi ali pro Lake House, e aí o próximo passo, né, qual que vai ser? E aí eu pergunto para vocês, já ouviram falar desse nome aí que está em voga no mercado, Data Mesh? Vocês sabem o que é isso de fato, assim, né? O que é o tal do Data Mesh? Assusta, né? Que a gente fala, nossa, mais uma coisa que eu vou ter que estudar para caramba para me adequar a esse monte de buzzword, né, que a gente escuta. Mas o conceito do Data Mesh eu confesso que é legal, bem bacana. Ele começa o seguinte, primeiro deles aqui, a gente tem né, isso aqui foi... essa daqui, se eu não me engano, ela é uma iraniana, chamada Zhamak Dehghani, e ela tá ganhando, assim, muito destaque aí em todo o mercado de dados, porque ela vem falando muito sobre isso, tá? E ela que escreveu um artigo chamado Data Mesh, e, assim, bombou o artigo dela, ela ficou super conhecida, ela escreveu um livro pela O'Reilly, o livro dela custa R$150 em inglês, caríssimo. E ela traz aqui, né, numa forma bem resumida, 4 sínteses. A primeira delas, que os dados, nesse conceito do Data Mesh, ele vai ser orientado a domínio, tá? Então, uma ou mais unidades de negócio vai ter acesso àquele dado de uma forma totalmente produtizada. Então, assim, não vai ter aquela coisa, mas eu preciso falar somente com as pessoas daquela área porque eles vão conseguir, né, me adequar. Não, você vai conseguir entrar naquele dado, fazer a análise que você precisa, porque esse dado vai ser orientado ao domínio. Data como produto. Hoje, quando a gente fala de dashboards, ontem o Marcelo trouxe aí um conceito bem legal, né, de você, como você pesquisar, né, dashboards, estruturas e tal, porque cada vez mais isso está ganhando como produto, né, a gente não está olhando mais lá um gráfico, simplesmente isso, entregando e, nossa, não,
gente precisa realmente entregar, classificar, fazer uma conexão de base bem feita para a gente conseguir chegar do outro lado, tá? Então, quando a gente fala de produto, a gente está falando de um produto que ele tem um início, ele tem o seu auge, tem o ciclo de vida e vem um outro produto. Então, isso é muito importante porque o Data Mesh ele também trabalha nessa estrutura. E aqui o Self-Service Platform. Então, quando a gente fala aqui de que os times, né, eles teriam papéis diferentes, né, para acessos específicos. Quando a gente fala, por exemplo, da Tableau, hoje ela está fornecendo aí, e quando a gente olha, diversos perfis, né, para as pessoas que estão acessando, construindo dashboards, tentando entender como que está classificada aquela área para tentar fazer uma melhor transformação do dado. Então, assim, hoje a gente entende que por mais que a gente está evoluindo, as empresas, né, vamos pensar assim, que todos os analistas de produtos lá em Seattle da Tableau, eles não estão preocupados se a Tableau vai estar aderida a essa nova tecnologia, porque ela já nasceu preparada para qualquer tipo de evolução. E governança, tá? Então, a gente vai ter uma governança melhor desses dados, a gente vai ter uma pessoa para cada área que ela vai ser responsável por esse dado. E aí, a gente também tem dentro da Tableau, né, um produto, que eu não sei se ele é tão novo assim, mas ele é relativamente novo, que é o Data Catalog. Então, você consegue utilizar o catalogador de dados para você chegar do outro lado. E sim, pessoal, sim. Então, independente da abordagem, né, a Tableau ela sempre vai estar aderente a todas essas novas tecnologias aí. E é isso, pessoal. Finalizo aí a minha apresentação. 2 minutos aí acima do tempo. Queria deixar um agradecimento especial aí para minha squad, lá da Raizen, Squad de Tóquio. Deixar um agradecimento especial aí para o Raul, né? Me ajudou bastante aí no começo, quando eu cheguei. Me apresentou muita coisa de Lakehouse que eu não conhecia. E para todo o time aí, Matheus, Lucas, Wesley, Raíssa, Carol, né? Que me ajudou bastante na divulgação. E é isso, pessoal. Não sei se alguém tem alguma dúvida, mas finalizo por aqui. Tem uns comentários aqui no chat, vou falar, e eu tenho uma dúvida também, tá? A primeira deixa eu ver aqui, voltar, porque o pessoal... sua gestora, sua chefe é a Carol Rezende, por acaso? Carol Rezende. Ela tá aqui, tá? Ela viu, Eita, ela viu. Ouviu também. E ela, em sua defesa, ela tá dizendo... A sua defesa não, é o Rafael Salgueiro te defendeu aqui, dizendo que o que você queria dizer, na verdade, é que você vai trabalhar com o Tableau tomando café. É isso aí. E aí a Carol deu boa. Valeu, e Rafa. acalmou. Tamo Obrigada, junto, Rafa. Aí. Eu tenho uma pergunta do ponto de vista... O pessoal está aqui falando bastante, o Rodrigo Caloni, que é o próximo palestrante, está falando que tabelas é com ele, que ele vai falar sobre tabelas no Tableau, né? O pessoal reclama, né? E ele está falando que para catalogador, quase que não saiu, ele já pode se candidatar porque ele é bibliotecário. Então, é muito bom. Muito bom. Quando eu descobri o Caloni, eu falei, caraca, você é bibliotecário e trabalha com Tableau super bem. E lá fora, gente, nos Estados Unidos. Então, é muito bom ver isso. A minha pergunta é que você no início comentou, falou, nem todas as empresas têm o Data Warehouse, e tudo bem, porque às vezes não é o momento dela. Então, mas para qual empresa, o que precisa, ao contrário disso, né? Tipo, o que a empresa tem que ela não pode deixar de ter um data... Eita, hoje está difícil de eu falar. O Lakehouse, o que ela é? Isso, tipo, não é obrigada a ter, por conta da estrutura dela, mas o que ela precisa ter para, se tiver, não pode deixar de ter um data lake? Tá, vamos lá. Essa é uma pergunta que eu diria classificaria como uma pergunta de $1 milhão, né? Que é difícil pra caramba a gente entender. Eu acho que cada empresa ela tem um momento para isso acontecer. O que eu diria é que a partir do momento que você tem uma necessidade muito grande de fazer conexões com bases de diferentes áreas, e aí que você tem ali, no caso, o Data Lake, e aí você tem uma necessidade também de, além desses dados, criar um âmbito mais analítico, que a gente vai ali para o Data Science e Machine Learning, é o momento certo de você começar a pensar numa estrutura Lakehouse. Mas eu diria que, assim, falando também da Raizen, tá? Já que a gente entrou aqui no case, por que a gente conseguiu chegar nesse estágio, tá?
Foi fácil? Comparado com algumas situações, foi. Mas eu vou explicar o porquê que foi fácil. Porque a gente já tinha uma estrutura. Então, a gente já tinha um Data Lake, a gente já tinha um ADF, né, o Data Factory, para utilizar, para fazer ingestão. Então, tudo foi muito mais flexível. Agora, dependendo do seu time, dependendo da sua área, se for algo para utilização, uma utilização muito pequena, só porque você tem grandes dados, tem que ver se esse investimento compensa, né? Então, o que eu diria assim, a gente precisa entender qual que é o escopo. E quando essa decisão, essa decisão acontecer do Lakehouse, ela precisa ser de cima para baixo, assim mesmo, sabe? A gente não consegue, nós ali, falando analistas, né, pessoas que estão no dia a dia de dados, falar assim para o CEO, falar, cara, é importante. Não, tem que vir algo de baixo, tem que ter um evangelizador lá em cima para falar assim, cara, isso tem que ser necessário para a empresa como um todo. Vamos embora, vamos junto para conseguir construir isso para a galera. É muito engraçado porque as pessoas que chegam lá no nosso time, como a gente está muito ali numa cápsula de Salesforce, a galera acha que a área de analytics da Raizen é só a nossa, né? Isso é muito engraçado, assim. Só que, cara, não, tem uma área de analytics lá, uma coordenação, e eles utilizam outras tecnologias que são flexíveis à nossa, mas por quê? Porque essa iniciativa, um dia, ela veio top-down, ela veio de uma gestão muito high-level, né, C-level mesmo, que falou, não, a gente precisa investir num data lake, num lake house, para a gente conseguir chegar num nível de maturidade de dados no futuro, tá? Falar para vocês assim, o teto não é de vidro aqui, tá? A gente chegou numa estrutura 100%? Ainda não, a gente está caminhando para lá. Mas tenho certeza que a gente vai chegar. Mas assim, esse investimento tem que ser de cima para baixo, não tem jeito. Gente, mais alguma pergunta, pessoal? Não? Bom, muito obrigada, Nilson, excelente a palestra. Enquanto o Rodrigo vai se arrumando aí para a apresentação, só queria fazer um comentário muito alinhado com o que ele acabou de falar. Hoje mesmo saiu uma conversa disso num grupo que eu estava, de liderança, né? E aí eles comentaram assim, porque não vou abrir empresas, tá? Mas em uma determinada empresa, todas as pessoas, líderes da empresa em dados e análise, não vieram de dados e análise. Né? Então, são pessoas que tiveram que aprender, porque não achou no mercado. Então, eu preciso ter um head de Data Analytics, cadê esse profissional? Não existe ainda, não está pronto ainda. Então, eu passo ele para ser um diretor de dados e análise e treino ele nas skills que estão faltando, né? E aí o pessoal veio falar, mas isso é um absurdo, porque o cara tem que estar na área e tal. Eu falei, gente, não tem realmente, isso está certo. Quais são as skills que ele precisa, você dá a ferramenta e segue. O ponto é que a gente pode resolver não o problema de agora, né, de ter líderes com grande experiência, grande conhecimento de dados e análise, que é o que ele falou, depende de alguém lá de cima vir com uma decisão top-down. Quem está lá em cima, muitas vezes não entende do que o analista de dados está falando, ele não veio da análise de dados, ele não veio lá de baixo e foi subindo a carreira. Ele provavelmente veio de uma área de tecnologia, de sistema, né? Ele ou ela, né? Veio de alguma área de sistema e acabou migrando para dados e análise, como a maioria das pessoas hoje em dia, porque não existia uma profissão nova em maioria das vezes, e maioria das empresas é uma coisa super nova, dados e análise. Então, o recado que eu quero dar para todos que estão me ouvindo é que a gente não resolve o problema de hoje, mas que há 5 anos ou há 10 anos vai ser inadmissível a gente ter líderes sem experiência em dados e análise. É inadmissível, não vai ter mais essa questão de hoje tudo bem, a gente não tem um profissional, está difícil, é escasso e tal, então a gente passa alguém que tenha o mais próximo das skills e dá o restante do conhecimento. Agora, daqui a 5 a 10 anos, não tem. Então, assim, os próximos líderes de dados analytics estão aqui nessa sala, com certeza, sabe? Está aqui nesse fórum de discussão. Então, tem muito mercado aí, tem espaço para todo mundo, está faltando analista de dados no mercado, está faltando analista, desenvolvedor Tableau, tem mais vaga do que profissional para ocupar essas vagas, então tem muita oportunidade, né? Então, aproveitem, corram atrás
E porque daqui a 5 a 10 anos a gente com certeza vai ter líderes muito mais preparados para tomar essa decisão mais fácil, para entrar e discutir. Porque imagina daqui a 5 anos, né, onde vocês estando na liderança e quando algum analista de dados vier trazer uma demanda para você, você sabe o que ele está falando, porque você já viveu aquilo, né? Já passou por aquilo, tá bom? Rodrigo, você tem um grande desafio. Puxar a atenção aqui do pessoal, porque a pizza já chegou e está um cheiro maravilhoso aqui, tá? Então, esse é o teu desafio. O bom que você fala. Boa noite, todo mundo. O bom que você falou tudo isso com o meu currículo na tela. Então, as pessoas já estão visualizando quem é esse líder que você está propondo aí. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Mas, realmente, eu tenho 3 desafios. Eu pensei que eu tinha só 2 desafios, mas eu tenho 3 agora. Primeiro, segurar a audiência da pizza. E não é pizza americana, é pizza brasileira, então eu já me sinto... Não, Domino's. Mas é feito aí, é melhor. O primeiro é segurar o pessoal para a pizza. O segundo é o pessoal deve estar louco para receber essa camisa. Sim. Então, a distância entre o vencedor da camiseta e a camiseta sou eu. Esse é um segundo. E o terceiro... Tá todo mundo louco para ir para casa ver o debate, claro. Sim. Tá todo mundo louco. Enfim, muito boa noite, Lígia. Muito obrigado pelo convite. Só um pouquinho mais alto, Rodrigo, se você puder, porque ficou baixo aqui. Tá? Ok, deixa eu colocar aqui mais perto o meu microfone. Tá melhor agora? Sim. Ok, então muito boa noite. Obrigado, Lígia, outra vez pelo convite de participar da terceira jornada aí do Tableau, aí no prédio da Salesforce, na Berrini, aí em São Paulo. Eu já trabalhei aí perto. É um lugar bonito, bacana. E acá está o meu currículo, que eu já coloquei aqui no chat, se vocês quiserem copiar alguma coisa. Esse currículo foi a minha entrada no IronVis. Não me perguntem por quê, mas eu decidi mandar o meu currículo para o IronVis de 2021. A IronVis, para quem não sabe, é uma competição que passa na Tableau Conference. Não sei se vocês estão vendo a minha imagem aí, mas aqui na Tableau Conference. É uma competição de designers de Tableau e é muito interessante. Já vão abrir as inscrições para o ano que vem, então fiquem atentos. Qual que é o meu tema mesmo? Sim, tabelas, né? Então, o pessoal falou muito aqui. O curioso de ser o último de apresentar é que a gente faz meio que um mashup, né? Um mash das outras apresentações. Por exemplo, eu sou certificado, eu tenho aqui meu certificado. Né? Então, foi muito interessante a prova, como disse o Marcelo, uma prova tensa, você fica tenso, às vezes tem que esperar 2 semanas para sair o resultado, aí você não sabe se você passou, aí chega, passei, oh meu Deus. E quando você passa é bom, mas as 2 semanas entre a prova e o resultado é complicado. Mas eu passei, eu passei, já está vencendo o meu certificado esse ano, mas enfim. E o segundo passo, essa questão da experiência de dados, é justamente o tema do meu papo aqui com vocês, porque quem nunca foi pedido, né, no trabalho de, sabe, esse dashboard está bonito, mas eu queria ver os dados, dá para colocar uma tabela aqui nesse dashboard? Né? Põe uma tabela, eu quero ver os dados, eu quero ver as 100 mil linhas que eu tenho na minha base de dados, eu quero ver aqui. Né? Sendo que você não vai conseguir tirar nenhum insight disso, mas, enfim, eu quero ver o dado ali. Então, o que acontece? Quando o seu chefe pede isso, geralmente você acaba integrando isso, uma tabela. Aqui, chefe, você quer a tabela? Está aqui a tabela. Você não vai ver nada, você não vai entender nada dos seus dados, mas aqui está a tabela. Então, o objetivo da minha palestra é que você possa entregar um plus, uma melhor experiência de dados, que aí agora conecta com a palestra do Nicolas. E conectar com a palestra do Nicolas é justamente mostrar como a gente pode fazer ou melhorar uma tabela, que é uma tabela aqui bonitinha, tem as colunas e tudo, está até razoavelmente organizada, né, essa tabela. Você tem aqui as informações do pedido, o envio, aí você tem as informações do cliente, o segmento do cliente, a informação do gerente, a região desse gerente, a sigla do estado e tal. Você está mais ou menos organizada essa tabela. Você conseguiu definir categorias, você não colocou colunas à parte, você foi definindo uma sequência das colunas para que a tabela fizesse sentido. Mas qual que é o problema dessa tabela? Essa tabela não te traz nenhum insight, não te traz nenhum
aquele aha moment, aquele momento de, nossa, o que está acontecendo aqui? Temos que tomar uma ação, né? Essa tabela não te traz. E o que que eu costumo fazer, e eu vejo o tipo de tabela assim, no trabalho, eu vejo muitas dessas tabelas e eu falo, nossa, mas tem tanto potencial de você adicionar valores visuais, né? Estamos falando de Tableau aqui, você usar a visualização de dados, mesmo numa tabela, para te trazer algum conhecimento que os dados puros numa tabela não te traz. Alguém aqui consegue ver alguma coisa nessa tabela, a não ser que os gerentes são todos nomes relacionados ao São Paulo Futebol Clube? Não, você não consegue ver nada nessa tabela aqui. Tem o Rogério Ceni, você tem o Lugano, o Raí, mas, enfim, a parte disso, você não consegue ver nada nessa tabela que seja interessante. Então, eu não vou mostrar como criar uma tabela incrível, eu vou mostrar o conceito, justamente, de como você pode organizar os dados e colocá-los de uma forma interessante para melhorar a experiência dos dados. Então, o seu chefe quer uma tabela? Ok, a tabela vai ser essa, não essa aqui que eu estou mostrando. Então, vou passar agora para a tabela, e essa aqui. Tchan, tchan. Então, são exatamente as mesmas informações que eu tinha naquela tabela, todas as colunas estão aqui. Todas, exatamente as mesmas colunas estão nessa tabela. Mas qual que é o chunk? Qual que é o momento de resolução, de entendimento? O que eu estou fazendo aqui é justamente focando o olho do meu usuário em alguns pontos que eu quero que ele veja. Tá? Você tem algum alerta que o dado tem, você já vai colorir esse alerta de uma forma que as pessoas, o seu olho vai direto. Eu podia fazer aqui uma enquete, assim que eu mostrei a tabela, todo mundo olhou aqui, ó, esse cara tem algum problema, porque ele tá aquele vermelho bem vermelho, né? Bem forte, bem brilhante, então tem algum problema no Caio. Não tem como não ver, né? Coisa que na outra tabela você não tinha ideia que o Caio está dando um prejuízo danado para sua empresa, né? Então você, com esses sinais, você consegue trazer o olho da sua audiência aonde você precisa que eles vejam. Outro problema que eu tenho aqui, nessa primeira coluna, onde eu tenho as informações do produto, do pedido, né? Eu tenho aqui o ID do pedido, qual a quantidade, quando que ele foi feito e quando foi o envio. Mas o que passou com esse aqui, ó, esse segundo aqui, ó, tá com a entrega atrasada, né? Porque, de acordo com as regras de negócio, a entrega de um pedido de segunda classe deveria ser mais rápida do que o que aconteceu aqui. Então, foram como de 29 de agosto até 3 de setembro, aqui deve ter uns 5, 6 dias, não, 4 dias, 4, 5 dias, e a regra de negócio diz que se for mais de 5 dias, é um atraso. Por exemplo, o primeira classe tem que ser, enfim, eu fiz as regras aqui como do meu olhão, criando os use cases, mas cada regra de negócio vai ser definida pelo negócio. Então, aqui, esse segunda classe, foi marcado também um vermelho não tão gritante como esse, porque não é um problema tão grave, ao menos para a audiência que eu estou passando. O problema mais grave é o imenso prejuízo que o tal do Caio nos está trazendo, né? Por causa aqui dessa cor bem forte, bem vermelha, como eu falei antes. Mas, voltando aqui, eu tenho basicamente, se a gente olhar aqui um pouquinho da parte técnica, eu tenho basicamente uma coluna, 2 colunas, 3 colunas e a área de dados, onde são as vendas, e o lucro, e o desconto, etc. Então, na primeira parte, nessas 2 pílulas que eu estou aqui criando um duplo axis, eu coloquei aqui, vocês podem ver que esse duplo axis, na verdade, são círculos, Gantt chart, etc. Não vou explicar como fazer nessa apresentação, mas o ponto é que esse dashboard vai estar baixável no meu perfil, vocês podem baixar e recriar. O ponto que eu quero mostrar é que como é o conceito de você agrupar as informações que são relevantes de uma maneira
que seja visualmente engaging, né, engajamento do seu usuário, e você traz esses pequenos insights aqui e ali. Por exemplo, qual outro insight que eu tenho nessa tabela? Coitado Raí, grande Raí, o terror do Morumbi, ele está com problema de lucro, o gerente, né? Ele é um gerente, mas ele está com percentagem de lucro baixa em comparação com os outros gerentes. Por exemplo, o Mestre Telê está muito bem, Rogério Ceni vai ser campeão sábado, também está muito bem. Então, aqui, só o Raí mesmo que está com algum problema. Mas o que eu passo aqui? Eu passo para o negócio, já com esse pequeno círculo, eu já passo para o negócio uma informação que é impossível ver na tabela, lá no tabelão, que geralmente estão nos dashboards que a gente vê por aí. Por fim, eu tenho aqui, na parte aqui, essa barra, que é a quantidade, o valor das vendas, né? Eu ordenei essa lista pelo pedido mais, que tinha um valor mais alto, né? E eu posso aqui também fazer um scroll dessa lista, e aqui em algum momento vai aparecer também um alerta. Aqui apareceu, está lá no fundo. Apareceu um alerta nesse pedido que essa venda específica está com prejuízo. Tá? Essa venda aqui do nosso querido amigo Tomás Pinto, ele está, apesar de ele não ser um cliente que dá prejuízo, mas essa venda específica, o tal do Cícero de Toledo poderia ali ver o que aconteceu, se foi o desconto, olha, eu dei 6% de desconto. Talvez esse prejuízo tenha vindo pelo 6% de desconto que foi dado, e aí o Cícero vai ter que falar com quem gerenciou essa venda para, tá bom, o rapaz aí é interessante, mas pelo amor de Deus, não precisa dar tanto desconto para ele, né? Então vocês veem que são exatamente as mesmas colunas, as mesmas informações, mas você aqui organiza criando pequenas categorias: produto, o seu cliente, o gerente e o dado da venda, qual a venda maior e menor também. Você pode mostrar essa informação nessa tabela, que é impossível você encontrar aqui, simplesmente, aonde está a venda maior ou menor. Não é. Eu duvido alguém encontrar aqui a venda, essa primeira venda, no piscar de olhos, como passou na tabela. O que acontece? O que a gente faz depois de criar a tabela? A gente põe aqui no dashboard, no dashboard. E aí você pode colocar mais alguns filtros, né? Você tem aqui os filtros de gerente, você pode fazer o filtro por cliente. Se eu não me engano, eu fiz aqui um filtro no meu teste da minha filha, Alice. Não, tem várias Alices aqui, e eu posso aplicar, né, esse filtro, e aí eu posso ver todas as Alices. Eu vejo que tem umas Alices também com muito problema, tem um problema na Integra, tem várias coisas aqui que o business já pode atacar e pode já estar solucionando algum problema que tem com as Alices desse pedido. Como eu tenho 2 filhas, não vou deixar minha segunda filha também chateada, então eu vou aqui apagar todo mundo e eu vou procurar as Júlias. Cadê? Aqui, minha outra filha também chama Júlia, e aqui eu faço a pesquisa e também tenho os pedidos aqui. Veja que essa Júlia aqui gastou bastante no pedido, tem 8 unidades. Eu poderia ter colocado mais informações do pedido no tooltip, né, na dica de ferramenta, esse nome estranhíssimo que tem essa função no Tableau português, mas enfim, eu poderia ter colocado quais são essas outras unidades, o preço de cada uma, etc. Mas esse dashboard não está feito ao nível, né, em nível da granularidade do produto. Ele foi feito na granularidade da venda, né, do pedido. Então, por fim, eu posso aqui aplicar, voltar o meu dashboard para o geral. Eu poderia terminar, por exemplo, a apresentação agora, para vocês irem comer pizza, se esbaldarem, tudo aí, tem uma coisa a mais. O que eu vou fazer com essa tabela aqui? Eu já fiz a tabela e tal. Dá para usar essa tabela ainda. Sabe como? No botão de download, né? Você pode usar essa tabela para você baixar, porque essa tabela customizada aqui não vai sair um Excel bonito se você baixar essa tabela. Mas essa tabela aqui, você pode esconder ela aqui no dashboard, em algum lugar. Essa tabela está aqui no dashboard, ela está ativa, e eu posso aqui vir na tabela e baixar. Como que funciona isso na realidade, né? Eu posso vir aqui no meu Tableau público. Vamos ver aqui onde que eu volto para a minha home.
Como eu disse, o dashboard está aqui, quem quiser pode baixar, pode copiar, pode fazer o que quiser, mas como eu disse, aquela tabela está lá, né? Não precisa jogar fora, porque ela está bem formatada para um Excel. Então, se alguém quiser baixar os dados da tabela que estão aqui nessa formatação mais amigável, continua aqui. Você pode fazer um clique. Às vezes estou falando espanhol com vocês. Ai, meu Deus. Você pode fazer um clique no botão de baixar. Está aqui meu tabelão e eu posso clicar nele e baixar ela. E vamos ver como ficou. Isso eu não testei, então vamos ver o que vai acontecer neste momento. Essa parte eu não testei. Aqui o Excel. Olha lá minha tabelinha. Olha lá. Chegou inteira. Então, como disse, você pode ainda utilizar aquela tabela original que você tinha e que deu trabalho para fazer, etc., como uma função de baixar a tabela, os dados mais organizados em formato de tabela, de Excel, esse formato mais duro, e você usa o dashboard para dar os insights para os seus usuários e clientes e gerentes e chefes e qualquer outra pessoa. Poderia expandir essa apresentação muito mais? Poderia, mas eu gostaria agora de ouvir as perguntas aqui, essa apresentação mais rapidinha para justamente deixar vocês comer pizza. Agora eu quero perguntas. Por favor, Lígia, perguntas. Alguém tem uma pergunta? Tá, peraí, só vou levar o microfone ali, ficar mais fácil. Eu salvei o tempo, hein? Salvei o tempo de vocês, tá um pouquinho atrasado. O pessoal está querendo matar aqui quem faz pergunta. Obrigado, Lígia. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação, fantástico. Eu vou tentar ser breve para a gente poder comer a pizza. Eu acho que tem uma coisa muito bacana que eu queria te pedir um pouquinho, se você pudesse compartilhar isso com a gente. Tem algumas coisas que a gente vê, principalmente no Tableau Public, que a gente olha assim, como que o cara fez isso no Tableau? Né? E é claro que depois que a gente baixa, né, quando as pessoas permitem, né, ali que a gente baixe o painel, aí a gente tem esse momento, né, de olha só como que o cara usou a ferramenta, usou isso. Eu acho que tem uma coisa bem interessante, que é quanto tempo a gente leva para sair de um nível mais intermediário e chegar a desenvolver esse tipo de coisa, que é uma ideia, uma sacada fantástica. Né? Então, poxa, realmente eu também estou cansado de receber pedidos, né? Poxa, meu painel está tão bonito, por que o cara quer transformar isso em Excel? Mas eu estou cansado de ouvir esse tipo de coisa. Né? E aqui você tá trazendo uma solução para esse tipo de usuário que pode ser, né, talvez não, mas uma boa parte dos usuários talvez parem de pedir isso, porque ele está vendo a tabela aqui, que na verdade essa necessidade dele, né, essa ânsia de ver o negócio no Excel é só porque ele quer ver uma tabela. Né? E aqui você está suprindo essa necessidade dele. Então, muitos dos usuários podem parar de pedir quando conseguir acessar esse dado. Bom, mas beleza. Para não confundir, não bagunçar, a pergunta é quanto tempo, mais ou menos, a gente consegue esperar de um usuário, né, para que ele saia ali dos painéis mais padrão e consiga fazer esse tipo de coisa, consiga ter esses estalos, né, ou qual é o processo, qual é o caminho que ele deve seguir para alcançar esse nível de maturidade na construção de dashboards, digamos assim. Sim, muito boa pergunta. E eu posso dizer, a minha curva de aprendizado é aquela que começa bem, que não sobe nunca, e aí depois sobe. Por quê? Porque eu comecei falando da minha experiência própria, né? Eu comecei a participar mais das comunidades de Tableau. Outra coisa, eu comecei a ver visualizações, porque eu comecei a seguir pessoas que fazem visualizações, e essas visualizações começaram a me inspirar a tentar replicar no sistema. Né? Esse tipo aqui foi justamente um desses casos. Tem um francês, que eu não vou lembrar o nome dele, desculpa, mas o francês que ele participou da competição do Iron Viz, e ele colocou uma ideia de tabela. E a partir daí eu nunca mais fiz tabela desse tipo. Eu fui fazer as tabelas seguindo o exemplo dele. E como que eu fiz? Ele deu o curso, ele explicou? Não, eu baixei e comecei a ver como funcionava. Por exemplo, deixa eu fazer aqui, só para vocês verem um exemplo. Eu vou duplicar aqui. Só um comentário, Rodrigo, na verdade uma pergunta. Você baixou aonde? Eu baixei no Tableau Público. Né? Sim, porque ele compartilhou no Twitter. Olha, uma tabela. Viu? Aí todo mundo falou, nossa, que tabela legal. Aí eu falei, que tabela legal. Aí eu falei, em vez de eu perguntar para ele, olha, você pode me ensinar como eu faço? Eu falei,
eu vou dar uma olhada, eu dei uma bisbilhotada. Aí eu verifiquei que ele fez justamente uso dessas agregações aqui, né? Por exemplo, vamos focar nessa coluna. Essa coluna são essas duas pílulas, que quando você clica nela, ela mostra aqui quais são. E eu tenho uma barra de Gantt, que é só para posicionar o texto, não tem nada disso, para desaparecer a marca. Tá vendo esse pontinho aqui? Essa é a marca de Gantt, que está no tamanho menor possível, está sem cor, está com transparência zero, sem borda. Não dá para tirar esse pontinho, mas enfim, é irrelevante. E a outra parte foi justamente a outra parte do duplo axis que eu tenho aqui, né? É justamente o círculo. Aí nesse círculo eu criei um status do pedido, que é só a cor, né? E eu criei um campo que tira de entrega classe padrão, é só P. Primeira classe é primeira. Então eu tratei meus dados para criar a interface que eu vou entregar ao usuário. E por fim, o rótulo desse aqui, que é onde eu tenho é customização do texto, olha. Eu coloquei o texto aqui e tal, e no fim mesmo, eu poderia ter feito o texto assim, eu poderia ter dado espaço, tudo, aí o texto anda um pouquinho para lá, né? Mas eu não fiz isso. O que eu fiz foi, eu brinquei com os axes, com os R's, né? Com os eixos. Aqui, por causa desse eixo -1, você pode mostrar o cabeçalho, e aí você vê que um eixo está diferente do outro, eles não estão sincronizados. Viu? Esse aqui está aqui, esse está aqui. Por quê? Porque esse aqui começa o texto desse aqui. Então, se eu quiser mudar o texto de lugar, eu posso editar esse aqui e colocar que é 1.5, aí vai para a esquerda, vai para a direita, viu? Foi para a direita. Se eu colocar 1.2, ele vai para a esquerda. Então, eu comecei a brincar com esse tipo de customização. Não é rocket science. É só você brincar com esses eixos desincronizados, que quando você faz aula de Tableau, você fala, sincroniza os eixos sempre! E aqui é um exemplo de como você pode atuar para você fazer benefício disso. Mas a pergunta é, quanto mais você estiver exposto, quando você mais se expor a ver exemplos de visualizações de dados da comunidade, usando o Tableau público, vendo as Views of the Day, subscrevendo aí para receber, mais você vai se inspirar a tentar replicar esses exemplos no trabalho. E, para ser sincero, eu repliquei hoje, no meu trabalho, essa tabela. Eu já tinha feito antes, não estava esperando que ia ter que replicar, mas hoje repliquei. Então, já comeram a pizza? Não? Não, é. Tem mais Mas só um comentário que o Isidoro comentou, né? Poxa, a gente cria um dash lindo e maravilhoso, cheio de visualização, né? E lembrando que ele está falando de gráfico o tempo todo, ele está falando de eixo X, eixo Y, ele não saiu de gráfico ali, né? Uhum. E aí eu fico, poxa, a gente tem mau trabalho para fazer uma visualização linda, o cara vai, me manda o Excel, você pode me exportar os dados? E aí um dia eu falei, Candão, vem aqui, vamos sentar aqui e vamos ver o porquê que você precisa dessa tabela, me explica. Aí ele me explicou o seguinte, em essa específica trazia dados de venda, trazia dados de estoque, tá, do cliente, e eu tinha várias informações, mas o foco era venda sellout e estoque do cliente. E aí eu perguntei, cara, por que você está vendo o que você faz com essa tabela? E aí ele falou que ele fazia o download da tabela, pegava a tabela, o Excelzinho que vinha lá, ele fazia uma projeção de quanto que ele precisaria vender para chegar a um estoque de X dias. Então, hoje eu tenho um estoque de 30 dias e o ideal que a companhia pede é que todo mundo tenha um estoque de 45 dias para não dar ruptura. Então, se eu tenho 30, para chegar a 45, quanto que eu preciso vender? Regrinha de 3, básica. Eu falei, é só isso que você precisa? Ele, só. E aí eu pego e mando para o cliente. E aí o cliente olha e fala, beleza, pode fechar o pedido. Eu falei, interessante. O que eu fiz? Criei uma visualização dentro do Tableau, onde ele colocava o dia e o Tableau trazia para ele, botava o parâmetro lá aberto, ele escrevia o número de dias que ele queria, o Tableau fazia todo o cálculo, replicava para ele, salvava em PDF e mandava para ele por e-mail. Exatamente. O Tableau. Então, assim, porque o que o cara quer uma planilha de Excel? Tara, só isso, entendeu? Sim.
Sim, exato. Só para Que o Cristiano terminar... Galvão não me ouça, tá? Mas beleza. Não, mas as coisas são complementares, como não dá... Cada ferramenta tem sua utilização e sua importância para o negócio. Por isso que, assim, eu faço basicamente o mesmo que você, não é o meu feitio produzir dashboards que a pessoa vai exportar para Excel, mas eu sei que há necessidade de negócio, então a maioria dos meus dashboards já sai com o botãozinho. Aí, pelo menos, se quiser baixar, baixa aqui, mas se quiser conversar e resolver o seu problema, vamos sentar e conversar. Boa. Só uma coisa que eu queria só responder, rapaz, eu tenho 275 visualizações no Tableau Público, então foi muita prática também, meter a mão na massa. As mais antigas são bem feinhas, viu? Mas é exatamente isso que a gente falou, mostra a sua jornada, Rodrigo, e que bom que você deixou aí, né? Porque vai começar a fazer... Na primeira vez que mexer o Tableau quer ganhar um prêmio? Não vai, desculpa. Então vai começar simples até e vai aprendendo, vai ensinando, vai e até chegar lá. Isso não acaba, mas... Esse Tableau pode então baixar, né? Você deixou disponível para o pessoal baixar no seu Tableau Public. Isso, tá aqui, tá aberto, Ótimo. pode baixar e, enfim, tem aqui, ó, tem vários. Muito bom. Pode baixar, acho que a grande maioria está disponível, só quando é da minha filha que eu não deixo baixar. Não. Mas tem um monte aqui, tem muita coisa. Rodrigo, muito obrigada pela sua palestra, excelente, acho que abriu muito a nossa mente aqui. Tá? Então, para finalizar, eu quero agradecer não só ao Rodrigo, mas a todos que estiveram, que fizeram parte dessa jornada. Foram 4 dias, e foram 4 dias difíceis, porque a São Paulo aqui está em um momento muito diferente, né? Então, a gente já está praticamente em outubro, não está calor, está um frio, né? Chovendo muito, né? Então, só para chegar aqui em distâncias que a gente faz 10 minutos de carro, a gente está demorando 40 minutos, e vocês estiveram aqui presentes, e então, muito obrigada por isso. Agradecer também um pessoal que ficou online também, porque eu sei que teve desafio, tinha gente que entrou no carro, estava no carro, entrava para assistir a gente, então, muito obrigada. Agradecer também a Salesforce por abrir o espaço para a gente, né? A gente precisa disso, a comunidade precisa disso, então reforçar que ninguém aqui está ganhando por isso, né? Então eu não ganhei, eu não paguei os palestrantes para estarem aqui falando com vocês, eles fizeram pelo carinho que eles têm pela comunidade, pelo amor em compartilhar conhecimento. Então, agradecer a Salesforce novamente pelo espaço, aos funcionários, a May, nossa querida May, está todo mundo apaixonado pela May, que nos aturou esses dias aqui, muito obrigada. Também vou deixar aqui, não está agora, mas a Kelly, que nos ajudou, a Kelly também é do escritório lá da Califórnia, se eu não me engano, dela, de São Francisco, ela que nos ajudou com todo o suporte aqui com o Zoom, com as ferramentas digitais e a divulgação também, muito obrigada. E eu vou parar de falar nome, porque eu sempre vou esquecer alguém, eu vou trocar, então não vou falar em nomes. Mas muito obrigada aos palestrantes. Mais uma vez, Marcelo, parabéns pelo título, estou muito feliz, né? Quanto mais Tableau Ambassadors entrar, para a gente melhor. Vamos, então, construir essa comunidade juntos, tá bom? Obrigada, gente. Vamos para o sorteio e comer a pizza, então. Tchau para o pessoal do Zoom. Valeu.